Olá, Nação Santista, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que é muito importante pra gente. Curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação e comentar aqui embaixo de qual cidade você tá falando para que eu possa te mandar um beijão. Então vamos para as 4 notícias que estão dentro desse vídeo. Lembrando que a última é a mais importante. Então assista esse vídeo até o final e não perca nenhum segundo dele. Vem! Primeira notícia. Existe um movimento silencioso acontecendo no Santos que até poucos dias atrás, ninguém imaginava que ganharia tanta força. Algo que começou como uma simples opção pontual e agora se transforma numa decisão estratégica que muda hierarquias, expõe contrastes e acende um debate intenso nos bastidores. É uma virada que afeta o ambiente, mexe com o ego de jogadores experientes e coloca um nome específico num patamar completamente diferente dentro do clube. Antes de entrar nessa revelação que está sacudindo o vestiário, já deixa o recado. Deixe o like e se inscreva no canal e hypar esse vídeo porque isso ajuda a entregar mais para mais santistas. E fica comigo até o fim, porque além dessa bomba, ainda tem mais 3 notícias importantes no vídeo de hoje. O impacto dessa mudança começa quando o Vojvoda decide que é hora de apostar todas as fichas em um jogador que vive seu melhor momento desde que subiu para o profissional. Um atleta que não precisa de discurso, porque o que ele faz em campo fala sozinho. Enquanto boa parte do elenco convive com críticas, desgaste emocional e oscilações, Robinho Júnior toma um rumo completamente diferente. Ele cresce, amadurece e se impõe dentro de um ambiente onde pressão e cobrança são parte do cotidiano. A decisão do treinador não surge de improviso. Vojvoda observa diariamente quem está pronto para responder, quem está disposto a lutar por espaço e quem realmente entrega quando tem a oportunidade. E nos treinos e nos jogos recentes, Robinho Júnior se destaca por uma característica que poucos jovens conseguem manter em momentos críticos: regularidade emocional. Ele entra, participa, se posiciona bem, se apresenta para o jogo e provoca reações positivas tanto na comissão técnica quanto na torcida. Essa ascensão repentina acontece justamente em um período onde o Santos vive um turbilhão. Há semanas, a equipe enfrenta questionamentos sobre postura, intensidade e protagonismo. Jogadores mais renomados, inclusive alguns dos maiores nomes do elenco, passaram a conviver com cobranças mais severas. E dentro dessa disputa silenciosa, o atacante vira um contraste gritante. Enquanto outros patinam, ele avança. Enquanto alguns acumulam desconfiança, ele recebe aprovação. Enquanto parte do elenco tenta reencontrar ritmo, ele entrega exatamente aquilo que falta ao time: atitude. A atuação recente que colocou Robinho Júnior no centro do debate foi simbólica. Ele entrou em campo e mudou a dinâmica ofensiva, participando diretamente das principais jogadas que deram vida ao Santos quando o cenário parecia desmoronar. Foi ele quem acelerou o jogo, atraiu marcação, abriu espaço e fez o time respirar. E foi também a partir dali que a torcida passou a pedir sua titularidade de forma insistente, enxergando nele não apenas uma promessa, mas uma solução. Nos bastidores, essa mudança de status gera impacto. Alguns jogadores mais experientes sentiram a pressão aumentar. Isso inclui até nomes que conviviam com certo prestígio, mas que hoje lidam com a sombra de atuações irregulares e comportamentos questionados. Neymar, por exemplo, tem enfrentado uma fase onde cada gesto, cada expressão e cada decisão vira pauta. Seu desempenho recente, abaixo do esperado, colocou camisa 10 numa situação desconfortável, com parte da torcida cobrando mais entrega e menos polêmica. A comissão técnica sabe disso e tenta ajustar seu papel para recuperar desempenho e consistência. Vojvoda, por sua vez, vive um momento decisivo. A necessidade de resultados faz qualquer escolha ganhar peso dobrado. E dentro desse cenário, apostar em Robinho Júnior representa mais do que premiar o bom desempenho. Significa buscar renovação. Significa mudar a energia do time. Significa mexer com a previsibilidade ofensiva que vinha comprometendo o desempenho coletivo. A estratégia pensada pelo treinador é clara: usar a velocidade, a mobilidade e a coragem do jovem atacante para desafiar defensores, quebrar linhas e gerar superioridade em zonas onde o Santos tem tido dificuldade. Robinho Júnior não é apenas rápido, ele é objetivo. Ele parte para cima, não se esconde, chama jogo e se posiciona com inteligência. Isso cria exatamente o tipo de desequilíbrio que Vojvoda tenta aplicar quando monta sua ideia de ataque. No centro desse debate, surge também um ponto crucial: o contraste entre jogadores que entregam intensidade e aqueles que entregam nome.
E nesse momento específico da temporada, o Santos precisa de intensidade, precisa de atitude, precisa de um jogador que entre com a mentalidade de decidir. E Robinho Júnior tem demonstrado esse comportamento em todos os minutos que recebe. O mais interessante é que essa mudança gera uma disputa interna que pode elevar o nível de todo o elenco. A presença mais ativa do jovem obriga outros jogadores a reagirem, a se dedicarem mais, a se movimentarem melhor, a correrem mais. É uma competição natural que, quando bem administrada, transforma o ambiente e fortalece o coletivo. Vojvoda sabe disso e tem usado essa energia como combustível para recuperar a identidade da equipe. Enquanto parte do elenco vive momentos de oscilação emocional e técnica, Robinho Júnior cresce de forma consistente. O jogador se tornou um símbolo de resistência em meio à turbulência. Um nome que representa justamente o que o torcedor mais pede: seriedade, foco e entrega total. Sua ascensão não é acidental, é construída, diária, sustentada por desempenho. E é por isso que a decisão de colocá-lo como peça central da estratégia atual ganha tanta importância. Não se trata apenas de dar minutos a um jovem da base. Trata-se de apontar um novo caminho. O caminho da meritocracia. O caminho da disposição. O caminho de quem faz por merecer. Robinho Júnior se torna, neste momento, mais do que uma alternativa. Ele vira protagonista. Ele vira referência. Ele vira a aposta que pode redefinir o ambiente do Santos nas próximas semanas. Segunda notícia. A pressão que se instalou nos bastidores do Santos nos últimos dias atingiu um ponto crítico, e tudo gira em torno de Neymar. O empate contra o Flamengo desencadeou um efeito dominó que ninguém no clube esperava, provocando irritação interna, questionamentos sobre liderança e até discussões sobre o futuro do camisa 10 para a próxima temporada. A percepção sobre o papel de Neymar simplesmente mudou. O que antes parecia intocável agora virou preocupação real dentro do CT Rei Pelé. O comportamento do camisa 10 no Maracanã surpreendeu negativamente pessoas importantes do clube. Reclamações exageradas, gestos de impaciência, cobranças direcionadas a companheiros e à comissão técnica, além da reação explosiva ao ser substituído por Vojvoda, criaram um ambiente de desconforto. Atletas e dirigentes sentiram que a postura dele ultrapassou limites e expôs o grupo em um momento de enorme pressão no Brasileirão betano. Não demorou para o assunto virar tema principal entre lideranças internas, que enxergam no episódio mais do que um simples descontrole emocional. A situação tem um agravante: a sensação de que Neymar, em alguns momentos, demonstra acreditar que precisa resolver tudo sozinho. Há quem diga nos bastidores que isso parece transmitir a ideia de desconfiança no restante do elenco. Algo que incomoda especialmente porque o time precisa de união e estabilidade emocional para reagir na tabela. Essa visão caiu mal entre jogadores mais experientes e criou um sentimento de que o ambiente pode se desgastar ainda mais se não houver mudanças rápidas de postura. O impacto dessa crise atinge também a diretoria. Pessoas próximas ao presidente Marcelo Teixeira admitem que o comportamento recente do camisa 10 acendeu um alerta. A renovação para 2026, antes tratada como prioridade absoluta e praticamente certa, já não é consenso nos corredores da Vila Belmiro. Há um movimento discreto, mas crescente, de dirigentes que defendem reavaliar o futuro do projeto e considerar que manter Neymar por mais uma temporada pode trazer riscos desnecessários. A discussão ganhou força e chegou a setores influentes do clube, mostrando que o cenário interno mudou de forma significativa. Mesmo com toda essa turbulência, o discurso oficial da diretoria tenta evitar que a crise transborde para o público. A orientação é minimizar a tensão, adotar uma postura mais calma e evitar que qualquer declaração abra ainda mais espaço para conflitos. Punição ao jogador, por exemplo, está descartada por agora. Há o entendimento de que qualquer medida mais dura poderia ampliar a instabilidade de um elenco que já sente o peso da pressão esportiva. A estratégia é tentar controlar a situação internamente sem gerar um novo incêndio. Ainda assim, a avaliação técnica preocupa. O episódio diante do Flamengo não é tratado como um caso isolado. Em diferentes momentos da temporada, Neymar demonstrou instabilidade emocional, algo que já gerou conversas internas sobre como lidar com o astro sem prejudicar o ambiente coletivo. Há consciência dentro do clube de que, mesmo tecnicamente decisivo, o camisa 10 precisa reencontrar equilíbrio para contribuir da forma esperada. A queda de rendimento recente também alimenta esse debate, reforçando a ideia de que algo precisa mudar.
A indefinição sobre 2026 se tornou inevitável. Com o Santos pressionado pela tabela, cada erro, cada gesto e cada reação do jogador ganha peso dobrado. O desgaste provocado pelo comportamento recente influencia conversas sobre a renovação e deixa claro que a relação entre clube e atleta passa por uma fase delicada. Há dirigentes que acreditam que a permanência de Neymar depende não apenas da evolução do time até o fim da temporada, mas também de mudanças claras de postura fora de campo, algo que será observado de perto nas próximas semanas. O clima nos bastidores reflete esse ponto de tensão. Enquanto a diretoria tenta controlar o cenário, a sensação no vestiário é de alerta. Jogadores reconhecem a importância técnica do camisa 10, mas também percebem que o comportamento dele pode afetar diretamente a concentração e o clima entre eles. A comissão técnica monitora de perto a situação, buscando formas de manter o elenco unido e evitar que o desgaste se transforme em um problema maior na reta final do Brasileirão. Enquanto isso, a torcida acompanha tudo de perto, dividida entre a admiração pelo ídolo e a preocupação com o impacto que esse comportamento pode ter no desempenho do Peixe. A temporada ainda promete disputas intensas, e a expectativa é de que os próximos jogos sejam decisivos não apenas na tabela, mas também para definir o rumo de Neymar dentro do Santos. A reta final do ano traz questionamentos profundos sobre liderança, disciplina, ambiente e o futuro de um dos principais nomes do futebol mundial. Essa combinação de desgaste emocional, pressão esportiva e incerteza sobre 2026 coloca o clube diante de uma das decisões mais difíceis dos últimos anos. E nos bastidores ninguém esconde. A forma como Neymar lidará com esse momento pode determinar se ele continuará ou não no projeto da próxima temporada. A crise aberta com o episódio no Maracanã já deixou claro que a relação não é mais a mesma. A partir de agora, cada atitude pesa, cada movimento será observado, e o desfecho desse capítulo promete mexer com todo o ambiente da Vila Belmiro. Terceira notícia. A reta final do Santos no Brasileirão virou um teste de sobrevivência, e a primeira grande mudança dessa fase crítica passa diretamente pelos pés e pela liderança silenciosa de William Arão. Depois de meses praticamente esquecido no banco, o volante reapareceu como uma peça essencial nos planos de Juan Pablo Vojvoda, ganhando sequência, moral e, principalmente, uma função inesperada dentro da equipe. A transformação é tão brusca que Arão saiu de encostado para solução defensiva em poucas semanas, exatamente no momento em que o Peixe mais precisava de estabilidade. O cenário explica o motivo dessa reviravolta. Com apenas 33 pontos e ocupando a 17ª colocação, o Santos ainda abre a zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos em relação ao SC Vitória, que soma 35. A crise é real, a pressão é enorme e os 5 jogos consecutivos sem vitória colocaram o treinador em alerta máximo. Além disso, os problemas na defesa se tornaram ainda mais evidentes, obrigando Vojvoda a buscar alternativas urgentes dentro do elenco, já que praticamente nenhum zagueiro vem rendendo o esperado. Nesse contexto, Arão ganhou espaço. Contra o Flamengo no Maracanã, ele começou como volante, mas acabou assumindo o papel de zagueiro depois da saída de Luan Pérez, que deixou o campo após um choque de cabeça. O técnico gostou do que viu: segurança na saída de bola, leitura defensiva eficiente e personalidade para assumir responsabilidade em um momento delicado. Foi justamente essa atuação que abriu caminho para que ele permanecesse na defesa, inclusive no clássico decisivo contra o Palmeiras. O Peixe encara esse jogo como uma das últimas chances de reação, e a ideia é usar Arão para dar mais qualidade na construção das jogadas desde trás. O elenco tem nomes como Alexis Duarte, Adonis Frias, Zé Ivaldo, João Basso e Luizão, mas nenhum deles conseguiu consolidar uma confiança plena para a torcida ou para a comissão técnica. A entrada do volante no setor fornece uma válvula de escape tática. Vojvoda pode alterar o esquema ao longo do jogo sem precisar trocar peças, mantendo o controle no meio e fortalecendo a última linha de defesa quando necessário. A mudança também revela algo estratégico: a tentativa de tornar o Santos menos vulnerável emocionalmente. Após semanas de turbulência, declarações polêmicas e pressões externas, a equipe precisava de alguém capaz de transmitir calma, e Arão, experiente e acostumado a situações de alta intensidade, encaixou exatamente nesse perfil. Sua evolução não passou despercebida, e fontes internas indicam que o jogador tem sido uma das vozes mais ativas no vestiário, ajudando a reorganizar o ambiente.
A melhora individual do volante coincide com uma fase complicada para o restante do elenco. O time segue com dificuldades tanto para criar quanto para se defender, e Vojvoda tenta encontrar soluções em meio a um cenário de desgaste e desconfiança. Por isso, cada jogador que mostra evolução acaba se tornando um reforço interno para o técnico, especialmente quando pode atuar em mais de uma função, como é o caso de Arão. Além das questões táticas, há ainda um fator determinante. O Peixe fará 4 dos últimos 6 jogos dentro da Vila Belmiro. O estádio pode ser o trunfo que faltava nesta reta final, especialmente com o time precisando urgentemente de vitórias. Jogar em casa, com o apoio da torcida, permite que Vojvoda recorra a estratégias mais agressivas e, ao mesmo tempo, mantenha maior controle emocional sobre a equipe. A presença de Arão na defesa pode ser essencial para dar confiança ao sistema defensivo durante essa sequência. A preparação para o clássico contra o Palmeiras deixa claro o plano: um time competitivo, com mais intensidade e menos erros na saída de bola. Arão deve ser utilizado exatamente para isso, funcionando como uma espécie de engrenagem que conecta defesa, meio e ataque. Em um cenário no qual cada ponto pode decidir o destino do clube, o resgate do volante representa mais do que uma mudança tática. É uma tentativa de recuperar equilíbrio em meio ao caos. No geral, a transformação de William Arão resume o momento do Santos. O time precisou revisitar nomes, ajustar funções e apostar em jogadores que antes estavam fora dos planos. Agora, com pouco tempo e muita pressão, Vojvoda tenta montar um elenco mais sólido emocionalmente e mais inteligente taticamente. Arão, que parecia um personagem secundário na temporada, assumiu um papel central justamente na etapa mais decisiva do campeonato. E com a Vila Belmiro sendo palco de grande parte dos confrontos finais, o Santos tenta transformar cada partida em um ponto de virada. A presença do camisa 5 na defesa simboliza uma mudança de postura e, ao mesmo tempo, uma busca desesperada por estabilidade em um ano marcado por incertezas. Se essa adaptação dará certo, os próximos jogos irão mostrar. Mas, por enquanto, o jogador que estava esquecido reaparece como uma das peças mais importantes para evitar uma queda que seria desastrosa para o clube. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigada pela sua participação. E passando aqui novamente para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem o nosso vídeo e comentar de qual cidade vocês assistirem esse vídeo, para que eu possa mandar um super beijo para vocês. Tchau e até o próximo.